Paz e luz para todos vocês. Fala comigo, Hannah. Hannah. E na verdade é Hannah. Eu estou usando a terminologia de forma errada. Fala comigo, Hannah. Agora sim. É porque tem um H no final da palavra hebraica que dá uma conotação do acento agudo. Hannah. Sabe o que significa? Significa cheia de graça. Hannah, você é uma pessoa cheia de graça. Aleluia. Sabe o que é Hannah no hebraico? Ana, mãe do profeta Samuel. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Eu conheci a fonte de Hannah em Israel, e nós vamos lá, fica junto à muralha de Ebenezer, fica junto à casa de Samuel. Mas eu vou falar agora sobre o pedido secreto de Ana. Que coisa impressionante, irmãos. Ela tinha algo para pedir a Deus, mas ninguém podia saber. Ninguém podia ouvir. Nem o sacerdote Eli podia saber o que ela estava pedindo. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 9. É fantástico este milagre que Deus operou. É extraordinário este milagre que Deus operou, porque Ana era uma mulher de uma fé violenta, de uma fé dobrada, de uma fé que ultrapassava todos os limites, porque ela era uma mulher humilhada. Oh, meu Deus! Ela era uma mulher humilhada. Ela era uma mulher humilhada. Seu marido Elcana, ele tinha uma outra mulher chamada Penina, e Penina tinha dado para ele um filho, e Ana não conseguia engravidar, não conseguia dar para ele um filho. E a rival dela jogava isso na cara dela, zombava dela, ria dela, debochava dela, humilhava ela, e o marido dela dava as costas para ela, porque ele queria um filho e ela não tinha dado o filho para ele, não dava o filho para ele, mas a outra havia dado. Então ela chorava muito, muito. Eu quero voltar um pouquinho o texto. Eu vou ler a partir do versículo. Eu vou ler a partir do versículo 1, para vocês entenderem tudo aquilo que eu vou explicar sobre a fonte de Ana, a fonte de Hannah, cheia de graça. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 em diante. É linda história, é linda história, porque é uma história verdadeira
que até hoje tem a casa de Ana, a fonte de Ana em Israel, e no Monte Manaim, só que no Monte Manaim é a fonte de Ana da segunda glória. Vamos à leitura, de pé. Olha que incrível. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, na época podia. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, não era um só, filhos. Ana, porém, não tinha nenhum. Este homem subia da sua cidade todos os anos. Se subia porque ele ia para o monte. Se ele fosse para o vale, ele descia. Então ele subia de sua cidade todos os anos para adorar a Deus e sacrificar a Senhor dos exércitos, que do hebraico é Jeová Tsebaot, o Todo-Poderoso. Então ele subia uma vez por ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos no monte em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Então ele, como o marido, ele pegava o dinheiro e falava: olha, está aqui Penina, sua oferta de sacrifício, está aqui para você, meu filho, sua oferta de sacrifício, está aqui para o outro filho, sua oferta de sacrifício. Versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Então Ana chegou para ele e falou assim: a oferta que a minha rival vai dar, me dá o dobro. Eu não quero dinheiro para mim, eu não quero riqueza para mim, mas a oferta que você vai dar para Eucana, para outra mulher, me honre, já que você me ama mais, me dê o dobro para eu dar para Deus. Ela era humilhada, ela sabia a dor que ela sentia, e ela queria chegar diante de Deus e falar: Deus, aqui ó, se o meu sacrifício chama a atenção do Senhor, está aqui, o meu é dobrado, Pai. Eu até hoje não consegui ser mãe, eu até hoje não consegui ter filhos, Pai, eu já orei, eu já pedi, já fiz campanha, mas agora eu estou aqui no monte, Pai, para te pedir, Pai, olha aqui ó, meu sacrifício não é o sacrifício que o profeta estabeleceu, não é a oferta que o profeta mandou eu dar, não, é o dobro, Pai, é o dobro, Pai. Mas ela não podia orar, porque a rival dela estava do lado dela. Então ela só mexia com os lábios. Versículo 5. A Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele a amava.
ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente e a irritava, porquanto o Senhor Deus não havia dado a ela o dom da maternidade. E assim o fazia ele todos os anos. E todas as vezes que Ana subia ao monte, à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Tamanha era a sua humilhação. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que não comes? Mas como ela ia comer? Diante de tamanha humilhação, de anos que ela carregava na vida, anos de um problema antigo, de uma humilhação antiga, de um sofrimento antigo. E o marido dela, Eucana, versículo 8, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás teu coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, e nós estamos levantando esses pilares lá no Monte Manaim, junto a Moshab Elohim, junto ao castiçal sagrado, os pilares de Deus. Versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou. Eu tenho muita compaixão de quem sofre, me perdoe, eu não estou conseguindo pregar e nem ler, mas eu tenho muita compaixão de quem sofre, de quem é humilhado pela vida. Ela não tinha o que dizer, porque ela não tinha filho, e ela tinha amargura na alma, e ela chorava muito. Imagino que ela chorava sozinha, ela chorava na rua, ela chorava na igreja, ela chorava no monte, ela chorava, e chorava abundantemente. Está aqui no versículo 10. No versículo 11, diz: e ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se o Senhor agir benignamente comigo e atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu darei o meu filho por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ou seja, ele será um nazireu. 12. Demorando-se ela no orar, está parecendo eu de madrugada, tem gente reclamando que não aguenta ficar tanto tempo de joelho, e eu queria dizer que às vezes eu termino a oração, que vai pelo WhatsApp, que vai pelo rádio, e continuo orando.
demorando-se ela no orar perante o Senhor, ela orava demoradamente. Passou Eli e observava ali o movimento dos lábios. Eli era o sacerdote, era o pastor, era o missionário, e ele ficava observando o que ela orava, porque não saía palavra de sua boca, ela não gritava, ela não falava nada, apenas na humilhação ela mexia os lábios orando. Ninguém sabia. Ele tentava fazer a leitura labial do que ela falava, mas não conseguia. Versículo 13: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz alguma, por isso Eli achou que ela estava embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Belial quer dizer demônio, filha do diabo. Belial é diabo, é demônio, é trevas. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da aflição que trago comigo, é que tenho falado até agora sem mesmo dizer uma palavra. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. E o Deus de Israel, olha a palavra do sacerdote, olha a palavra do sacerdote, olha a palavra do sacerdote, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: achei a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e aí ela comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, ou seja, ofertaram, entregaram o sacrifício no monte, e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, Deus passou pelo monte e viu o sacrifício dela dobrado no monte. E quando ela foi coabitar com o marido, Deus lembrou do sacrifício dela no monte. E está aqui, e lembrando-se dela o Senhor, naquela noite, ela se engravidou, e passado, estou no versículo 20, ela se engravidou, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, dessa vez não subiu e disse a seu marido: quando for
o menino desmamado, eu irei levá-lo-ei para que seja apresentado perante o Senhor, e para lá ele ficará como oferta para a obra. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Não somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Palavra de Deus, palavra da salvação. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos aqui diante do nascimento de um dos maiores profetas de Deus, filho do milagre, filho do milagre. Filho de uma mulher que apostou toda a sua fé acreditou toda a sua crença, se lançou com toda a sua confiança na certeza de que Deus iria resolver aquele problema antigo, tirá-la daquela humilhação que ela carregava na vida. Uma mulher que decidiu abrir mão do que tinha para sacrificar o dobro do que lhe fora pedido pelo profeta, para que Deus olhasse para ela, para chamar a atenção de Deus. O que importava para ela era a sua fé, o que importava para ela era Deus olhar para a grandeza do desejo do coração, daquilo que ela queria, daquilo que ela precisava, daquilo que ela desejava, daquilo que ela necessitava desesperadamente. Então, Ana sacrificou o dobro, foi no monte, sacrificou o dobro, porque era ela quem sabia a humilhação que ela passava, era ela quem sabia o sofrimento que ela passava. A dor dói é no corpo do doente, a humilhação dói é no corpo e na alma do humilhado. O fracasso dói no corpo, na alma, no espírito do fracassado. A derrota grita na vida do derrotado. E ela tinha anos. E há quantas pessoas que têm problemas antigos, né? Problemas antigos. Ela tinha anos que ela era afrontada pela outra mulher do marido, afrontada. Todos os anos ela levava a mesma oferta no monte e não resolvia, porque a outra também levava. E na época, um homem poderia ter duas mulheres, e lá no Oriente ainda tem esse costume. Mas o que nós temos que prender aqui é a fé
de uma mulher que acreditou no impossível. É a fé de uma pessoa que acreditou que Deus iria tirá-la da humilhação. Eu não sei se você já foi humilhado na sua vida. Eu já. Eu antes de nascer, eu já fui humilhado quando eu fui rejeitado no ventre de minha mãe. Depois de nascido, eu fui abandonado no hospital doente. Eu já fui muito humilhado e dói muito. Dói muito. Dói muito. Dói muito. Dói demais. A humilhação, ela fere a alma, o espírito. Ela faz você sentir pior que os outros, inferior aos outros, mais feio, mais rejeitado, o mais infeliz. E sempre quando a gente está sendo humilhado, aparece alguém para piorar mais a nossa situação. Para você olhar e falar assim: por que comigo estou passando isso? Se fulano está assim, fulana está daquele jeito, Beltrano está daquele jeito. Porque eu não estou, porque eu estou nessa humilhação, se fulano está bem, se fulana está bem, e eu não. Sempre o nosso pensamento é de comparar. E ela dizia: por que eu não posso ter filho, dar ao meu marido um filho, se esta outra mulher deu? Por que Deus fez isso comigo? Só que ela não cruzou os braços, ela não aceitou a situação. Eu queria dizer para você, e para você, e para você, e para você, que quando você cruza os braços e aceita a situação contrária a você fica até o resto da vida, até o final da vida. Quando você aceita a doença, ela incorpora em você e você é levado até a morte. Quando você aceita o fracasso sentimental, ele te acompanha. Eu conheço homens que casaram 1, 2, 3. Eu tive um amigo comum que eu conheci através de um outro amigo que foi casado e conviveu 8 vezes e ele teve 8 fracassos. Porque é o fracasso que está presente na vida dele. E ele não era uma pessoa má, uma pessoa ruim. Nós temos a história de um cantor, que permita-me não citar o nome, cantor popular, que já se casou 7 vezes. Entre casar e juntar. E não é que ele seja uma pessoa ruim, mas o fracasso sentimental o humilha. E ele é um cantor romântico. Ela vivia um fracasso diante de uma rival que vivia o sucesso de ter dado filhos para o marido. E nem na hora de ir para o monte, a rival dela sossegava. A rival a irritava, porque ela ia com os filhos, ela irritava a Ana, provocava, humilhava. Então Ana decidiu falar com o marido dela: olha, eu quero te pedir, se você vai distribuir o dinheiro da oferta para os filhos e para outra mulher, me dê o dobro, já que você me ama mais.
E ele pegou o dobro e deu para ela. E ela disse: Deus, está aqui, Deus, a minha oferta, Pai, é o dobro do que foi estipulado pelo profeta. Olha para mim, me dê um filho, Pai. Me tira dessa humilhação, Pai. Me tira. E a primeira vez quando ela orou na fonte de Ana, porque ela ia para lá para chorar, e foi lá que ela orou. Haná, cheia de graça, lá ela encheu o corpo de graça, de fé, a alma de fé, para sacrificar o dobro, para acreditar no impossível. E quando ela subiu o monte, e quando ela foi até o monte, e quando ela foi até a fonte, e depois quando ela passou pelo tabernáculo, ela orava em secreto. Ela disse: olha, minha oferta já dei, agora eu estou aqui, Pai, e o sacerdote ficou olhando. O que ela está orando? O que ela está pedindo? Ela orava em secreto, ela orava em mistério, e Deus a atendeu. Naquela noite, quando ela foi embora para casa, o marido dela procurou ela e ela se engravidou. E ela se engravidou quando Deus viu o sacrifício dela, lembrou do sacrifício dela, e ela se engravidou. E Deus tirou Ana do estado de humilhação e a exaltou diante de seus inimigos. Aleluia! Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? Entendeu? Aqui está a receita, ó. Fazedora de bolo, fazedora de comida gostosa, fazedora de triviais especiais. Aqui está a receita. Quando minha mãe ia fazer os bolos dela, as comidas dela, ela colocava o caderninho de receita do lado e ia fazendo tudo direitinho. Ia fazendo. E depois ficava cada bolo delicioso, cada comida deliciosa, porque ela fazia igualzinho estava no livro de receita. Era um caderninho de receita. Se você fizer como Ana fez, Deus vai tirar você desta humilhação, diante da sua casa, diante da sua mulher, diante do seu marido, diante dos seus filhos, diante dos seus amigos, diante dos seus vizinhos, diante de você mesmo, e vai exaltar você. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo: eu recebo, em nome de Jesus. Bata a palma de glória. Paz e luz.